todo mundo sabe do que nós vamos começar falando nessa live, né? A Justiça do Rio de Janeiro, né, através do desembargador Peterson, ela ordenou a soltura de Poço do Rodo, né? Mas não ordenou, assim, a gente já sabia que muito tempo lá ele não permaneceria. A questão era muito menos sobre isso e muito mais sobre vamos dizer, a natureza do despacho. Porque o despacho do desembargador Peterson, tá, foi um primor. Foi um primor. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Uma peça, vamos dizer, um libelo, né, à liberdade de expressão, uma defesa do homem negro e do povo pobre e negro da periferia, um ataque vamos dizer, à hierarquia do crime organizado, inclusive uma crítica social foda com relação à questão do INSS, tá? Ali foi uma peça política, acima de tudo, com demonstração pública de virtude. Por que eu estou elogiando o Peterson, o desembargador do caso? Você sabe, Riso, porque eu elogio ele? Por quê? Porque Peterson, além de desembargador, ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Nosso grande amigo Peterson. Então, como ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, né? Estamos montando diretório da missão lá, justamente nessa fase final. Eu vou ter que me furtar um pouco. Você imagina como é que eu tô me sentindo? Eu vou ter que me furtar um pouco de falar isso. Porque sim, o Peterson, ele cuida de um tribunal eleitoral no Rio de Janeiro. E eu tenho que ser um tanto cuidadoso. E aí, cara, eu tô aqui explodindo por dentro, né? Explodindo por dentro. É bizarro. É bizarro. É bizarro, é bizarro, é bizarro. É bizarro, 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 bizarro. O que aconteceu foi bizarro. E... enfim, isso nos mostra, né? Isso talvez, em grande medida, aponta uma direção. Esse Cabo Branco é novo? Não. Ele aponta uma direção. Qual é a direção? A direção para o nosso movimento, o Movimento Brasil Livre, para o Partido Missão, é definitivamente o caminho da institucionalização das nossas lideranças, não apenas do ponto de vista político, mas da entrada no judiciário. Quando eu falo para vocês que nós precisamos formar elites e que nós precisamos colocar essas pessoas de elite nos lugares certos, você vê o resultado. Eu faço uma pergunta pra você. O que vale mais? Qual o direitista mais pop aí? É o Nicolas hoje? Sim. Pega lá os vídeos do Nicolas de camiseta preta. Uai, acho que hoje vou fazer um vídeo de camiseta preta. Se preparem, uai, olha só, fazer um videozinho. O André da Igreja Lagoinha, sai daqui, só. É isso. Ou um esquerdista que passou num concurso e se tornou juiz depois desembargador. O que vocês acham que é mais poderoso? O like e a popularidade? Ou a ocupação dos espaços de poder? É tão óbvio que, vamos dizer, a ocupação dos espaços de poder que a esquerda fez ao longo dos últimos anos, isso traz recompensas, que é apenas nisso que eu quero começar, tá? Vocês percebem como o crescimento dentro da hierarquia do Estado representa uma vantagem comparativa tão colossal, tão monumental, que às vezes a gente é incapaz de sequer avaliar, tá? A gente não consegue avaliar. E por que a gente não consegue fazer a avaliação correta disso? Porque a gente perdeu o referencial. Então a gente acha, por exemplo, que um juiz vai julgar de maneira justa um determinado caso, que um professor vai fazer um laudo assim, assim, assado, que um jornalista ele vai cobrir, vamos dizer, os fatos de maneira idônea. Mas você já deve ter percebido há muito tempo que isso não acontece. E que há um deslocamento entre aqueles que ocupam as posições de responsabilidade na sociedade que você vive, e eu não estou falando de políticos eleitos, tá? Estou falando de concursados e coisas do tipo. E os interesses do Estado e do povo brasileiro de maneira mais aberta. Ou seja, você percebe que você vive numa sociedade doentia quando as pessoas em posições de responsabilidade, não necessariamente eleitas, cuidam de interesses outros que não os interesses do Brasil. Naturalmente, o despacho do desembargador ali é um despacho que soa como um escárnio, cheio de opiniões políticas.
Em um determinado momento do despacho, desculpa eu ter que falar do despacho, em um determinado momento do despacho, ele coloca, assim, né, que ele não tem muitas informações sobre o procedimento da Polícia Civil, mas ainda assim ele já consegue vaticinar que foi errado. Que não devia estar algemado, que não deveria ter sido preso daquele jeito. Ou seja, ele está atacando a forma, né, a exposição que o Pose do Rodo passou. E acha que isso aqui é uma coisa para, vamos dizer, inviabilizar já a operação. E mais do que isso, acha que isto é um elemento que dá ensejo, inclusive, uma investigação com relação à atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É nesse nível. Eu tô falando de coisas desse nível, galera. E isso deveria te assustar. Isso deveria te revoltar, isso deveria te radicalizar. Só que antes, né, porque assim, eu tenho que ser muito cuidadoso com as coisas que eu falo, né, Riso? Muito cuidadoso. Antes de você se radicalizar, antes de você despertar seu ódio, eu preciso que você reflita e coloque a cabeça no lugar. E estude e aprenda com seus adversários. Recentemente voltou a viralizar uma iniciativa agora parecida com o Inimigos Públicos. São agora uns bolsonaristas que vão a universidades públicas, foram na USP arrumar briga. E fazendo uma leitura histórica do Inimigos Públicos, do nosso trabalho, inclusive de crítica à ocupação da esquerda nas universidades. Realmente, são performances, né? Vai lá, critica, mostra para as pessoas a hipocrisia, ó, que é um espaço público. Foi isso que a gente fez no Inimigos Públicos, e agora tem uma galera imitando e fazendo ali. Não tô nem fazendo crítica, tô falando do que estão fazendo. Pois bem, na prática, a universidade pública continua cumprindo um papel de formação de uma elite que vai ocupar posições de destaque nas esferas que influenciam a tomada de decisões no Brasil. Ou seja, mas na FEFELESH só sai drogado e maconheiro. Não, na FEFELESH vai sair historiador, professor de sociologia, professor de geografia, vai sair filósofo. Mas vai ser um monte de filósofo merda. Sim, mas vai também sair os melhores filósofos. A escola de filosofia mais importante do Brasil é a FEFELESH. Então, por mais que vai sair muita porcaria, vai sair muita coisa boa também na FEFELESH. Então, sim, os filósofos mais importantes, críticos literários, para bem ou para mal, tá? Professores de toda sorte, outros professores universitários, eles vão sair de lá. Na Faculdade de Direito da USP, na Faculdade de Direito da UNB e outras universidades, estão saindo caras que vão prestar concursos, vão virar promotores, juízes, delegados da Polícia Federal e todo tipo de vamos dizer, agente que vai ocupar altas posições na burocracia brasileira. Tá? Só de você olhar isso, você percebe que, para a esquerda, a universidade pública cumpre esse papel. Ela está cumprindo um papel de colonização das instituições, em que este jovem que entra lá, e vamos ser honestos, ele já entra lá mais à esquerda. Ele entra na universidade pública, ele é inserido num caldo cultural, aprende as palavras, o vocabulário de pertencimento ao universo da esquerda, presta concurso, ocupa a máquina pública, e lá dentro da máquina pública ele vai reproduzindo esse pensamento. E é um pensamento que sequer passa pelo legislativo e sequer acompanha o espírito do nosso tempo. Hoje, né, dado que o Brasil é um país, né, todas as pesquisas demonstram, cuja preocupação maior dos seus cidadãos é com a segurança pública e com o combate ao crime organizado, um despacho desta natureza de um desembargador não acompanha espírito tempo nenhum. Isso falando já, dando como certo que hoje um desembargador ou um juiz dão despachos que não estão baseados exclusivamente na letra da lei, mas sim numa espécie de uma capacidade interpretativa que eles têm. Eles querem ter o seu espaço de autoral, né? Os desembargadores e juízes querem ser como compositores, né? Eles querem ter um espaço para inovação. Então, dado que eu tô dando de graça isso, que é um absurdo, mas tô dando de graça isso, a gente já pode entender o tamanho da pica que a gente tem à disposição, tá? Então, nós, ao olharmos para esse problema, nós já vemos assim, né, o espaço de inovação, o cara colocando essa linguagem, essa visão política específica dele, e eu vejo que toda a máquina de reprodução desse pensamento de esquerda está funcionando muito bem. Então, do que adianta a gente denunciar a hipocrisia deles? A hipocrisia não tá fazendo diferença nenhuma. Aí o MBL tem que fazer, vamos dizer, uma resposta crítica ao seu próprio papel. A gente já denunciou muito, desde 2015, 16, 17, denunciando, debatendo. Sabe o que alterou nisso? Nada. O governador Tarcísio aqui do estado de São Paulo botou um cara na Unicamp, que é o reitor da Unicamp, que defende cota trans na Unicamp. O conservador Tarcísio botou o cara da cota trans na Unicamp. O reitor da Unicamp, cagou pro Tarcísio. Então logo, foi nomeado, deu a canetada, cota trans. É isso.
É isso. A direita nem entra nesse jogo. O bosta do Bolsonaro, o mongoloide do Bolsonaro, o retardado mental do Bolsonaro, cujo filho tava agora com uma nova proposta pro Brasil, o mesmo filho que colocou toda a turma da guerra cultural no governo do Bolsonaro. Lembre-se bem, era a turma do Eduardo Colavo que botou a turma da guerra cultural. O bosta do Bolsonaro não fez absolutamente nada no tocante à universidade pública. No governo dele, absolutamente nada. Nem pra alterar, nem pra botar pra fuder nos caras. Ele fez nada. Ele ficou quieto, autorizando todas as nomeações de reitor de extrema esquerda na universidade pública. É isso que a gente vive. Isso é de uma insanidade colossal. E quer ver a coisa mais maluca de tudo isso? O riso, bota aí a notícia do El Lins. Ou seja, o desembargador vai, dá uma canetada soltando um criminoso, um traficante, eu volto a colocar... Se não for traficante, me processa, Poço do Rodo. Você é traficante de droga. Você é traficante de droga. É muito simples. Traficante de droga. O Poço do Rodo é um traficante de droga. O Poço do Rodo, alguém tinha que passar o rodo nele. Essa é a real. O rodo tinha que ser passado no pose. Tá? O traficante de droga foi liberado pelo desembargador Peterson, com um discurso, né, pseudo-humanista, enquanto que um humorista, olha isso aqui, justiça condena comediante a 8 anos de reclusão por show de intolerâncias contra minorias. Então, ele vai ter que pagar, ele foi condenado a 8 anos de prisão, né, por um show de tolerâncias, e ainda indenizar, sei lá, alguém, não sei quem, em 303 mil reais por gravação no YouTube. Por show de intolerância. Então, se você fez uma piada com gordo, se ofendeu uma mulher, se uma piada que brinca com estereótipos tá né, ofendendo a dignidade coletiva das minorias brasileiras, tu vai preso. Agora, se você faz apologia pro Comando Vermelho, divulga o Comando Vermelho, trabalha com o Comando Vermelho, você é solto. E ainda o cara ainda te chama assim, não, porque veja só, nada, vai tomar no cu esse país é tudo invertido. Só que eu não quero ficar aqui com a revolta do tiozão. Vem o ódio, a gente respira, não vamos pegar a revolta do tiozão. Tipo, olha a hipocrisia do sistema. Não, cara. Que bom que o sistema tá assim. Que bom que é assim. Porque isso vai te radicalizar. É importante que no mesmo dia, veja só a poesia nisso tudo, no mesmo dia em que esse desembargador manda soltar o Poço do Rodo, a justiça manda prender um humorista. No mesmo dia, ao mesmo tempo. É como se essas mensagens tivessem sido combinadas. É como se isso tudo fizesse parte de um discurso comum, de uma construção comum. Gente, isso aqui parece um sinal. O desembargador solta o apologista da facção, que todo mundo sabe que está correlacionado com a facção, que trabalha com a facção. Inclusive tem as novas notícias do dia, porque a polícia jogou o fino da bola, né, Rafael Almeida Rizzo? Uhum. O fino da bola, né? Então logo o desembargador solta uma decisão que eu não vou poder criticar, né? O desembargador também presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que por curiosidade não julgou ainda o diretório da missão no Rio de Janeiro. O desembargador, né, manda esse despacho. E é muito louco, porque assim, nem todo estudante de direito, mas sempre estudante de direito. Eu gravei um vídeo ontem à noite, isso tá até indo muito bem lá no Instagram. Sim. Eu gravei um vídeo explicando, né, o absurdo da decisão do desembargador. E aí veio o famoso estudante de direito. Mas Renan, o procedimento, a algema. Vocês, estudantes de direito, né? Numa luta pra fingir que são inteligentinhos, se apegando a rigor formalista que não tem praticamente nada na justiça brasileira. Um rigor formal pra soar inteligentinho, vocês perdem completamente o senso de justiça. Completamente. Não há justiça na cabeça do operador do direito brasileiro. Há vaidade. Tanto que não há nada mais nojentamente vaidoso do que um operador do direito. Acham que são Deus. São porra nenhuma. Não à toa, todo o direito brasileiro é uma gigantesca piada. É um macarrão completamente desordenado. É um direito que não faz nada que funcione. É um direito feito pra ser bizarro. É um direito da procrastinação. É o direito da injustiça. Tá? É bizarro. É bizarro. E é muito louco ver, né, o estudante de direito lá, ou o pequeno operador de direito. Veja só, tem uma opinião aqui. Vai tomar no cu. Vocês perderam completamente o senso da proporção e o senso de justiça. Tanto que não há nada mais cínico do que um advogado. Todo mundo sabe. Não há nada mais cínico do que um advogado. Porque eles vão embarcando no cinismo e a coisa vai embora. Nunca tome decisões de vida, eu falo agora pra vocês de coração, tá? Baseado em advogados.
Nunca tome decisões de vida baseadas em advogados. Apenas na hora de se proteger. Agora, o advogado te traz um cinismo, tá? E o advogado te traz uma espécie de um senso de vale tudo que te tira do prumo. Te tira do prumo. E não tô falando que todo advogado é assim. Eu tô falando que o pensamento jurídico brasileiro te leva a isso. O pensamento do advogado brasileiro te leva a isso. Não à toa nós somos uma nação que mais forma advogados no mundo, né? Formamos advogados sem parar, é uma máquina formadora de advogados. E é um país que não aplica justiça. Então tem algo de muito louco nisso. Nós temos mais operadores do direito do que qualquer nação do mundo. Dito isso, nós não conseguimos aplicar o direito e a injustiça é a base da nossa sociedade. Explica muita coisa, né? E é um país tão bizarro de bacharéis que a OAB tá na Constituição. Isso, uma entidade classista é presente na Constituição. Como é que pode uma entidade de classe ser presente na Constituição? Isso é demência pura. Né? O Vitor Melo tem mais faculdades de direito que todas as nações somadas. Sim, é doentio. É doentio. Doentio. Tá? Prosseguindo. A doença brasileira, portanto, ela fica escancarada nisso. E veja só, agradeça todos os dias a Amanda Vettorazzo por entrar com o projeto de lei anti-Uruan, com o PL anti-Uruan, porque tá escancarado. Tá escancarado. E é o PL anti-Uruan, e eu não consigo desassociar uma coisa da outra, porque foi isso que tornou o sistema nacional, foi isso que motiva investigações, tá? É o PL anti-Uruan que abriu a possibilidade da gente ver essa loucura. Tá dominado, tá tudo dominado. Vocês viram, né? O movimento negro... Primeira coisa, o movimento negro é apenas um aparato pró-bandidagem. Fazem um uso instrumental de temas raciais para defender bandidagem, e no fundo, ao defender bandidagem, eles estão defendendo o que é, na prática, o interesse político por trás de tudo isso. Teses marxistas de opressor versus oprimido, o bandido como uma espécie de agente redentor que vem das camadas mais baixas da sociedade e enfrenta um Estado que é construído para oprimir e tal. O bandido é visto como esse herói redentor. Tanto que boa parte do cinema, né, boa parte da mitologia criada ao redor do bandido no Rio de Janeiro é criado com base nisso. A construção do bandido como um herói libertador, tá? Muito dinheiro é posto nisso. Então o movimento negro é isso. Boa parte da intelectualidade brasileira é isso. Boa parte do direito brasileiro é isso. Vamos lá, institucionalmente, né? Quantas instâncias do judiciário, setores do Ministério Público não estão tomadas por esse pensamento e gente, às vezes não só o pensamento, gente próxima e ligada às facções. Aqui em São Paulo a gente sabe que tem isso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que faccionado, às vezes o PCC, o comando do PCC, consegue saber se tem uma investigação em andamento. Porque vem um cara e sopra pra eles, um cara aqui e ali. Pô, até eles aprenderam a lição e botaram os caras deles pra prestar concurso e virar promotor, prestar concurso e virar procurador, prestar concurso e virar delegado. O PCC fez isso, a esquerda fez isso. A direita não vai fazer. A direita bolsonarista. A direita bolsonarista, ela quer ter like e view, porque é o mais rápido. É ali, ó. É na cara. Uai, só vou botar uma camiseta preta. Ai, se prepara que vai. Ai, pano preto, hein? Uai, só. Ó o Valadão aí. Ó, que legal. Né? A gente tem que fazer o caminho contrário. Tão logo a gente monte um partido político, nós vamos botar o pé na lama. Vamos chafurdar em que sentido? Não como nossos haters imaginam. Já que o Brasil tem muita faculdade de direito, nós vamos montar uma faculdade de direito. Nós vamos montar uma faculdade de direito. E nós vamos botar a gente prestando concurso? Sim. E vão atrás dos melhores de todos vocês que estão nos assistindo, tá? Pra vocês assistirem às aulas nossas, prestarem a concurso e passar. E lá dentro, vocês vão fazer o oposto que esses caras fazem. É isso. Nós vamos montar uma faculdade de direito e passar os caras bons nossos. É isso. Não adianta. É juiz, é promotor, é delegado, é gente no alto funcionalismo. Vai precisar fazer isso. Não tem outro caminho. Vai ter que ser isso. Porque a ocupação do Estado já é feita e ela já cruzou linhas. Volto a colocar, a mesma decisão ideológica que soltou o Pose, ela se reflete na decisão ideológica que quer prender o Léo Lins. É o mesmo perfil, é a mesma visão de mundo. São as mesmas cabeças. É a mesma escola de pensamento. Tá ali. Tá tudo lá. Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.